Boa noite, Votorantim. Estamos aqui começando o debate dos fatos. Talvez você está estranhando um pouquinho que estamos adiantados, né? E esse adiantado tem um motivo, tem uma justificativa que eu explico no decorrer do programa, tá bom? E quem está aí aguardando, esperando o programa do Nelsinho Toledo, que já é uma das principais atrações aqui da TV Votorantim, não precisa se preocupar que, terminando aqui o debate dos fatos, Nelsinho Toledo vai estar com o programa falando de cinema. E o Nelsinho é aquela pessoa que faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, né? Que a gente jamais deixaria de exibir o programa que ele gravou na última quarta-feira, tá bom? Bem, como eu já disse para vocês, é uma satisfação, uma alegria, né? Chega sexta-feira, a gente já fica naquela ansiedade, assim, querendo que chegue a hora do programa, porque sempre temos uma pessoa que aceita estar aqui com a gente e quase sempre, né, não é diferente toda semana, o número de pessoas que participam ligando, dando sugestões, dando suas opiniões, também é outra coisa assim que nos deixa muito contente e aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Eu vou dar um oi aqui, uma boa noite para a Luciana Lopes, que é a jornalista que é uma das idealizadoras desse programa, o Debate dos Fatos, que já está caminhando para 100 programas, Luciana? 120. 120, olha como eu estou Acho que esse é o 119. Desinformado, né? Boa noite, Wellington. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Debate dos Fatos e boa noite ao nosso entrevistado, que daqui a pouco vai ser revelado a você, nosso telespectador, que mais uma vez nos prestigia. Bom, como eu disse, eu tenho que confirmar, mas acredito que este é o programa de número 119, que com muita alegria estamos aqui novamente. Para mim é uma honra poder apresentar esse programa, poder levar a vocês todas as informações que a gente tem aqui e trazer essas pessoas especiais que vêm aqui também para dividir e debater com todos nós as suas opiniões e também deixarmos bem informados. Bom, você que ligar e participar, o telefone já está funcionando. Hoje quem vai recepcionar seu telefonema é a Tayane, porque é aniversário da Lorena. Aliás, parabéns para a Lorena. Vou pedir para o Carlos André aí colocar aí uns balõezinhos para ela. Então, em dia de comemoração, ela preferiu festejar. A Tayane veio aqui, vai substituí-la. E você que ligar no 3247-1010, você, além de deixar a sua mensagem de participar, exercer a sua cidadania, você ainda vai concorrer àqueles prêmios que os nossos parceiros sempre oferecem para você. Você concorre nesta noite a uma lavagem no Lava Rápido Bob Esponja, que está fazendo um sucesso, aliás. Tem gente aqui que ganhou a lavagem, ficou muito contente também. Você concorre a 10 pares de convites, ou seja, é um par para cada ganhador. 10 pares de convites para o filme Pare na Pista, no Cineplay do Panorâmico Shopping, válido de segunda a Luciana, sexta. só reforçando, o Cine Panorâmico, ele está sendo reinaugurado, o seu Elias, que é o proprietário, refez o cinema, agora tudo em 3D, som estéreo, poltronas todas novas. Então, segundo o seu Elias, o cinema não deixa a desejar a nenhuma sala dessas salas modernas que estão se instalando cada vez mais no interior paulista. Olha que maravilha! Tá reinaugurando pertinho de nós, exatamente. A gente diz assim, o Iguatemi está em Votorantim, mas o Panorâmico a gente também considera, porque está na divisa, pertinho de nós, o ingresso do cinema lá é mais barato, é mais acessível, então também é uma oportunidade para você conhecer aí esse novo espaço, que até eu fiquei agora curiosa para conhecer. E mais reforçando mais uma vez, interrompendo você, aliás, que eu sei fazer bem, interromper você, né? Esse filme é a biografia do escritor Paulo Coelho, né? Olha só. Então, quem aí é fã do Paulo Coelho, fã do Raul Seixas, né, que foram parceiros de composição, inclusive o nome do filme é uma referência de uma música do Paulo Coelho junto com o Raul Seixas, que é Não Pare na Pista.
Então, agradecer ao seu Elias, agradecer ao seu Cleison, que é o gerente dos cinemas, né, por essa parceria, onde eles nos enviaram aí alguns convites para que a gente pudesse distribuir no debate dos fatos. Eles não queriam outro programa, eles queriam um debate dos fatos. Mas eu soube que o Cortê já acabou pegando alguns aqui, que veio né? um bloco de convite e o Cortê já passou a mão aí. Mas está valendo também, né? Mas interessante também a gente prestigiar o cinema nacional, a gente verificar aí como nós também temos condições de fazer boas produções e ainda por cima aí verificar a história de um escritor brasileiro que faz tanto sucesso no mundo, que infelizmente enfrenta muito preconceito, porque ele é muito estigmatizado, é assim que fala? Estigmatizado. Enfim, aliás, o nosso convidado aqui hoje tem assim, uma certa referência, vamos dizer assim, porque ele tem uma passagem na vida dele que é o Caminho de Santiago. E o Paulo Coelho começou a se projetar quando começou a divulgar aqui no Brasil o Caminho de Santiago de Compostela, né? E assim, eu procuro, na vida todos nós temos preconceitos e isso, claro, está enraizado na nossa cultura, na nossa maneira de conviver, a maneira, no seio familiar em que nascemos, na cidade em que crescemos, enfim, tudo isso é agregado a gente culturalmente. Mas os preconceitos a gente pode, conforme a gente vai crescendo, se informando, a gente pode ir banindo eles da nossa vida, pode ir compreendendo as pessoas de uma outra maneira, tentando observar com outro olhar. Infelizmente, todos nós acho que temos ainda os nossos preconceitos, mas aos poucos a gente pode ir diminuindo esses preconceitos. É verdade. E eu mesmo digo sobre o Paulo Coelho, né? Às vezes as pessoas ouvem os chamados intelectuais falarem mal, dizerem mas você sabe que é um pouco de dor de cotovelo. Que esses best-sellers não valem a pena. O Paulo Coelho vende milhões e milhões e milhões de livros. Não é à toa, né? Tradução em 140 países. Então, um pouco das críticas que ele recebe é dor de cotovelo, não tenha dúvida nenhuma. Agora, assim, ninguém melhor do que você para poder criticar ou não. Você tem que ir lá, tem que ler o livro, assistir o filme, aí sim você vai ter a sua opinião. Eu não estou falando aqui, não estou defendendo o Paulo Coelho, não estou falando se ele é bom, se ele é ruim, enfim. Mas você vai poder ter a sua opinião sobre isso e depois que você conhecer a obra dele e até o cinema brasileiro, até o cinema do panorâmico, aí sim você vai poder falar bem ou falar mal, isso né? Que eu ia te falar, então, é uma oportunidade também da gente ir lá confirmar se o Elias está falando... Se ele vai nos surpreender. Se não é coisa de turco, né? que quer vender algo pra gente, mas eu acredito que não, porque na verdade não é ele que cuida do cinema, é o cunhado dele, o seu Cleison, e o cinema diz menos turco. É menos turco. Mas tenho certeza que a sala está muito bonita, muito aconchegante. Agora, quem for lá, que vai nos dar esse retorno e dizer se a sala está gostosa, está bonita ou não. É isso aí. Bom, além dos pares de convites para o filme Não Pare na Pista, você concorre ainda a um urso de coração, a um porta-joias, a um porta-retrato e a um porquinho de porcelana. Iremos sortear aqui. Não tem nada disso, viu? Não vai sortear? Essa aí eu dou a semana passada. Tem o frango, tem o sorvete. Ah, meu Deus. Então eu falei errado. Desculpa, gente. Então vamos lá. Uma lavagem no Lava Rápido Bob Esponja, 10 pares de convites para o filme Não Pare na Pista, um frango assado do Bar do Sidoca. Isso. Uma dúzia de picolés. Uma dúzia de picolés potes de sorvete. E 2 potes de sorvete de 2 litros também da Nastuais. E um guarda-chuva. Ufa, tá tudo anotado aqui. Final do programa a gente sorteia. Vamos lá apresentar nosso entrevistado. Vamos lá. Olha, gostoso demais a gente receber na casa da gente, né? Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente tem uma admiração. Aliás, a gente só convida para as nossas casas, né? Pessoas que a gente quer bem. Você vai convidar para a sua casa alguém que você tem aí alguma dúvida, que você tem alguma restrição. E com nós aqui é a mesma coisa. A TV Votorantim é uma casa e aqui a gente procura, dentro das nossas condições, trazer pessoas que agregue conhecimento, agregue informação e agregue até aquela amizade, né, que a gente já traz há algum tempo por essa pessoa. Então eu estou muito contente, estou muito feliz, até porque se trata de uma pessoa que já ocupa
ocupa, né? Um militante político, vamos tratar assim, não me veio uma outra palavra, mas sem aquela característica, sem aquele rótulo, sem aquele jeito, né? Daquele político tradicional, vamos dizer assim. Político no ponto de vista do cidadão, é uma pessoa que tem uma visão de sociedade, uma visão de mundo, uma visão de cidade. E quando ele ocupou o cargo de vice-prefeito, sem dúvida nenhuma, de uma das principais cidades, não do estado de São Paulo, mas uma das principais cidades do Brasil, que é a nossa vizinha e querida Sorocaba, né? Foi ali que a gente percebeu a grandeza desse homem, porque na verdade existe um chavão, que é muito comum aí, qualquer um diz isso, né? Quer conhecer alguém? Dê o poder para ele. E o poder foi dado a ele e ao Dr. Vitor Lippe, e vou falar aqui dele, né? Claro que o Vitor Lippe também é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, vamos falar muito do Vitor Lippe aqui ainda hoje à noite, mas ele ocupou o segundo principal cargo da cidade de Sorocaba, e quem precisava falar com ele, quem precisava buscar uma orientação, enfim, o gabinete dele ficava bem na entrada ali do 6º andar do Paço Municipal, não tinha restrição nenhuma. Eu várias vezes estive lá, sem avisar, sem nada, e fui muito bem recebido. Então essas coisas marcam, essas coisas fazem com que a gente perceba que político, a gente não pode generalizar, né? Claro, existem aquelas pessoas que infelizmente nos deixam numa situação de tristeza, numa situação assim de desânimo, né? Mas a gente não pode generalizar. Tem muita gente boa por aí, e ele é uma dessas pessoas que eu estou aqui falando sem demagogia, não tenho nenhum interesse, não estamos no mesmo partido político, não tem nada disso. Eu estou falando da pessoa, do cidadão, do homem, do pai, do marido, do profissional de segurança, né? Ufa, você está aí curioso, né? Mas não está muito, porque a gente já anunciou aqui a semana toda quem era, parte de vocês já sabe quem é. Estou falando do Dr. José Ailton, ele que foi vice-prefeito da cidade de Sorocaba, tem uma carreira dentro da Polícia Civil, e é uma pessoa que eu tenho certeza que você vai gostar muito de ter esse dedo de prosa com ele. Há algumas semanas atrás, a TV Votorantim, que exibe os programas produzidos pelo Jornal Cruzeiro do Sul, Vida Pública, né? Você viu aí o seu Zé Ailton falando aí por mais de meia hora, porque nós reprisamos várias vezes, né? Você acompanhou aí um pouco do Zé Ailton falando com o Fernando lá. Mas hoje a conversa aqui é outra, a conversa aqui vai ser assim estendida sobre a cidade de Sorocaba, a cidade de Votorantim, e de política também, né? Política, ela tem que ser falada, ela tem que ser debatida, não é um assunto, não é um tema que a gente tem que fugir dele. A gente tem que debater, tem que falar bastante. Zé Ailton, muito obrigado. Estou muito feliz de você estar aqui, principalmente porque você viajou o dia todo, você foi até a cidade de Ourinhos, que não é perto, né? Foi de manhã, voltou agora à tarde, só forma de dizer, né? Porque você tinha esse compromisso aqui com a TV Votorantim e com o povo de Votorantim. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer esse convite honroso de estar aqui, de poder estar debatendo com vocês. Eu assumi esse compromisso e eu costumo cumprir meus compromissos. É uma satisfação muito grande, gostaria de trocar ideia com vocês, não estou aqui para dar aula, nem ensinar nada, mas experiência de vida, né? São quase 68 anos de idade, então vivi um pouquinho mais que alguns, e não só vivi, né? Participei ativamente de todos os encargos que me foram conferidos. Eu tentei desempenhar dentro das minhas limitações da melhor maneira possível. Então eu que agradeço essa receptividade nesta casa, né? Você disse bem, as pessoas entram na casa quando a gente permite. Então eu agradeço esse convite honroso. Obrigado. Zé Ailton, vamos começar primeiro aí explicando. Olha, estou vendo você aí na TV com a sua netinha, que coisa linda. A origem do Zé Ailton, né? Você está mais um pouquinho, você era paranaense, né? Você estava ali na divisa do Paraná. De que cidade você nasceu? Eu nasci em Itararé, aqui no sudeste, divisa com o estado do Paraná. Realmente é um passo do estado do Paraná,
Nasci dia 12 de outubro de 1946, na primeira metade do século passado, eu costumo dizer. Passou a sua infância lá? Passei minha infância lá, fiz o curso primário lá. Minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos de idade. Né? E daí meu pai perguntou, quer trabalhar ou quer estudar? Eu falei, eu quero trabalhar. Né? Daí entrei no curso ferroviário. Ferroviário? Meu pai era ferroviário de Sorocabana e eu fiz o curso ferroviário em Itapininga, em 1960 e 61. E logo depois que terminei o curso ferroviário, aguardando a nomeação para Sorocabana como telegrafista, trabalhei em cartório, trabalhei em associação rural. Então, hoje eu vejo as crianças aí que às vezes não têm ocupação, naqueles bons tempos, né? Desde os 13, 14 anos, você já tinha uma atividade laboral, né? Ganhava o seu dinheiro para ir no cinema, para comprar o seu gibi, né? Comprar suas figurinhas. Isso aí realmente começa a formar o cidadão no futuro. E hoje um jovem, uma criança, né? Um adolescente que quer ou gostaria, tem todas as limitações da lei, da justiça, e acham aí vários argumentos, né? Mas você é testemunha disso, os seus coleguinhas, ou mesmo você que é o exemplo, não morreu por trabalhar cedo, não foi buscar outras alternativas negativas para a sua vida. Está aí uma pessoa, um cidadão, né? Que teve essa oportunidade de começar a trabalhar cedo, e hoje a gente nem pode tocar nesse assunto, que parece que é até um crime. Realmente a legislação de hoje objetiva proteger a criança, né? Só que essa proteção é relativa, né? Como você bem disse. Se ela não tem ocupação, se não está na escola, não está numa atividade laboral, ela vai procurar outros caminhos que não são recomendáveis a ninguém, né? Nem a criança, nem o adolescente, muito menos o adulto. Eu estava dizendo, fiz o curso ferroviário e aos 17 anos já estava trabalhando na Sorocabana, era telegrafista de estrada de ferro Sorocabana, como responsabilidade. Fiquei na Sorocabana até 71, aí fiz concurso e entrei na polícia. Entrei na polícia. Lá na região em Itapeva. Itapeva, que é lá também naquela E entrei região. como radiotelegrafista, né? Hoje, se fala em radiotelegrafia, tem gente que nem sabe o que é isso. Eu já ia te perguntar o que era telegrafista, mas então, o que é um radiotelegrafista? Então, a telegrafia é um sistema de comunicação, na época, né? Que usa o código Morse, né? Você deve ter assistido muitos filmes, né, americanos, na época dos índios lá, e que de uma estação de um posto para outro é através do telégrafo, né? Ponto e traço. Um ponto e um traço é a letra A. Né? Então, todo o alfabeto, você acha hoje na Wikipédia, no Google aí, o que é o alfabeto Morse. E as mensagens são transmitidas assim, por uma rede com fio. A radiotelegrafia não usa fio, tá? É com o sistema de rádio, igual aqui, joga a onda no ar e o aparelho receptor recebe a mensagem. E a polícia tinha isso, não tinha telefone, né? Telefone para fazer uma ligação de Itapeva para São Paulo, às vezes era 1 hora, às vezes 12 horas, às vezes 24 horas você conseguia falar. E o rádio não, está à disposição aí. É um equipamento, um transmissor, onde tiver um receptor, sintoniza e você consegue captar aqueles sinais. Então, a sua profissão lá na Estrada de Ferro Sorocabana, o senhor iniciou sua carreira na Polícia Civil também com a mesma profissão. Com a mesma... E na Polícia Civil, o senhor foi prestando concurso, foi crescendo até a hora que até o máximo que não dava mais para onde ir. Isso. Foi isso que ocorreu, né? Depois de telegrafista, eu fiz concurso, fui escrivão de polícia, né? Que é uma peça fundamental em qualquer delegacia, é ele que registra todos os fatos. Eu costumo dizer que quem prende os infratores não é o delegado, não é o investigador, é o escrivão, porque é o papel, aquilo que é formalizado e que permite o promotor de justiça oferecer a denúncia e o juiz a condenar, desde que as provas estejam coletadas de forma correta. Não satisfeito, querendo sair de Itapeva e não conseguia, né? Escrivão de polícia, fiz concurso para investigador. E daí eu vim parar em Sorocaba. Vim parar em Sorocaba. Então, fui investigador também. O senhor ainda não tinha se casado? Já estava casado. Já trouxe a família junto? Eu vim para Sorocaba, vim com a esposa e com o filho. Que ano que o senhor chegou aqui em Sorocaba? Cheguei dia 22 de outubro de 1976. Nossa, que data marcante na sua vida, hein? 10 dias depois do meu aniversário. Olha só. Então, cheguei aqui 76. 76. Era uma outra cidade, não? Era uma outra cidade. Uma cidade
aí por volta de 200 mil habitantes, né? Um terço do que tem hoje. E a indústria estava começando a ficar naquele auge dela. Tá, estava, né? Já era uma 70 cidade industrial, já era Manchester Paulista. Manchester Né? Paulista. Que maravilha. E aqui em Sorocaba, o senhor continuou prestando concursos Então, na Polícia cheguei Civil? aqui como investigador, trabalhava na Delegacia Regional de Polícia. Ali no General Carneiro? Não, funcionava na Francisco Scarpa, depois mudou aqui para o Campolim, na Silva Campolim, no Prédio Novo. Tá. Trabalhava na chefia. E fiz faculdade de Direito, na FAD, Sorocaba, me formei em 1980, e daí fiz concurso e me tornei delegado de polícia. Olha só. E como delegado, ele está omitindo aí, mas o currículo dele não mente. Ele, além de delegado titular, como delegado assistente, depois titular, ele ocupou cargo também na Ciretran, foi delegado seccional da Polícia de Sorocaba. Máximo, né? Exatamente, que acredito que seja, né? Que depois ele também ainda foi trabalhar Só faltou na ser sede do secretário de Departamento Segurança. de Polícia Judiciária de São Paulo, interior, que é na DEINTER, né? Como um dos delegados assistentes, ou seja, ele ocupou todos os cargos mais respeitados aqui da nossa região dentro da Polícia Civil. Eu né? falei aqui que só faltou ser secretário de Segurança do Estado, mas foi mais, né? Foi vice-prefeito da cidade de Sorocaba, Pois é. então acho Exatamente. E pergunta assim que a gente costuma fazer no final, mas para encerrar esse bloco de bate-papo, tudo isso te dá hoje uma satisfação pessoal, né? Essa trajetória toda, quando você olha para trás, assim, você se sente vitorioso, se sente vencedor? Com certeza. Tá? Eu digo que eu sou abençoado por Deus e todo dia eu agradeço por essa trajetória de vida. Eu combati o bom combate, eu não me furtei a nenhum desafio que surgiu na minha frente. Então, desafios são feitos para serem vencidos, transpassados. E eu corri atrás disso, né? Com a ajuda da esposa, dos filhos, ajuda e compreensão da esposa e dos filhos, porque estive ausente muitas vezes, né? Não só estudando, mas na atividade profissional. Mas eu me sinto realizado, gratificado por ter, dentro das minhas limitações, vou repetir, né? Fiz o melhor que pude. Então isso aí é uma satisfação pessoal muito grande. Dizem que vale mais um exemplo que 1000 palavras e eu tento ser um exemplo, um bom exemplo. Zé, quem te conhece sabe que você é sempre essa pessoa que está aqui com a gente, né? E essa pessoa que está aqui com a gente, dentro do perfil, obviamente de um perfil que a gente cria um estereótipo de tudo, né? O jogador de futebol tem um estereótipo, enfim, né? Não é o estereótipo, o desenho de um homem da lei, uma autoridade, né? Principalmente um delegado, um investigador de polícia, que tem no seu dia a dia, na sua relação profissional, com pessoas que cometeram crimes, cometeram delitos, né? Como que você... como era o Zé Ailton lidando com esse universo que, olha, é difícil de imaginar. Você é uma pessoa dócil, uma pessoa muito educada, eu não consigo imaginar você. Mas a educação, essa docilidade que você está falando aí, existe nas pessoas e as pessoas não podem perder isso de forma alguma. Mas isso não impedia que eu fosse enérgico e fosse severo no desempenho da minha função. Né? Então, você pode tratar, mesmo que seja um marginal, é um ser humano. Né? E é esse respeito que a gente deve a todos. Né? Condena-se não a pessoa, mas o ato dele negativo. Né? E a tentativa das normas penais, as penas que são colocadas para aquele que comete o delito, tem por objetivo corrigir, fazer com que ele volte no caminho correto. Né? Infelizmente, não é isso que ocorre na maior parte dos casos. Mas eu sempre fui sério, você está falando que eu sou dócil, nem tanto, né? Mas sempre fui sério. O pessoal, minha fisionomia de homem bravo, coisa parecida com isso, então sempre fui bem respeitado. Eu fui respeitado porque eu sempre respeitei as outras pessoas. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Que maravilha. Bom, vamos
falar um pouco da experiência de ser vice-prefeito nessa cidade maravilhosa que é a cidade de Sorocaba, né? E em alguns momentos até prefeito, porque na ausência do Dr. Vitor, o Zé Hilton que assumia esse bastão aí de chefiar a cidade. Lá em 1976, quando você chegou com a malinha na mão, com a esposa, encontrou essa cidade ainda em desenvolvimento, em algum milésimo de segundo passou pela sua cabeça que um dia você ocuparia um cargo tão importante na cidade? Não tinha como imaginar uma situação dessa, né? Na verdade, quando eu me casei, eu morava em Itapeva, era escrivão de polícia. E viajava periodicamente para São Paulo, né? Até minha esposa fez todo o pré-natal no Hospital Servidor em São Paulo. Uhum. E passávamos aqui de ônibus, né? E nós falávamos assim, um dia ainda iríamos morar em Sorocaba. Mas era só um sonho de vir morar em Sorocaba, né? E eu tinha o objetivo de fazer faculdade de Direito, sim, né? Acho que é uma área que sempre me interessei por essa área. E foi isso que me levou a vir para Sorocaba, porque eu queria fazer uma faculdade. A faculdade de Sorocaba tinha e tem ainda uma referência entre as melhores escolas de direito do estado e até do país. E se não fosse a Faculdade de Direito de Sorocaba, seria a Faculdade da USP, Largo São Francisco. Mas morar em São Paulo é difícil, então mais fácil morar em Sorocaba. Mas nunca passou pela minha cabeça que ocuparia um cargo de tão alta relevância de ser o vice-prefeito de Sorocaba, numa administração que superou todos os índices de aceitação e de avaliação, né? Sofremos bastante nos 4 anos que lá estive, sofri bastante, porque foi um período um pouquinho conturbado da história política de Sorocaba, mas aquilo que eu falei, os obstáculos apareciam e nós fazíamos de tudo para que fossem superados. E essa experiência do poder, né? O poder, ele quando está à disposição e colocado à disposição de uma comunidade, de uma população, é aí que ele tem sentido. O poder, sem essa possibilidade, ele não tem sentido nenhum. Dentro disso, você percebeu que ocupar cargos públicos, ocupar cargos, seja ele qual for, faz a diferença na vida das pessoas também? As pessoas sempre esperam que alguém faça alguma coisa no sentido de melhorar o bem comum, a vida em comum, a vida em sociedade. Muitas pessoas dizem que não gostam de política. E eu conclamo a todas as pessoas gostarem de política. Não precisa ser política partidária, né? Tem que discutir política, sim, porque a política age em todas as nossas atividades, do dia a dia, né? Porque as pessoas de bem têm que ocupar espaço, né? Quando eu fui convidado pelo deputado Antônio Carlos Panuzzo a ser candidato a vice-prefeito, eu perguntei para ele, mas por que eu? E ele falou, porque você é decente, você é honesto, você enumerou outros adjetivos. Eu falei, mas isso, ser honesto, decente é obrigação, não estou fazendo mais que obrigação. Eu falei, mas eu também não pedi para ser candidato a nada. Ele falou, também por isso, você nunca pediu, tá? E ele me disse o seguinte, você sempre criticou a classe política. Eu falei, eu critico porque eu sou cidadão e tenho direito de criticar. Criticar no bom sentido, não é criticar denegrindo. Criticar no sentido de construir, de aperfeiçoar. Ele falou, pois bem, então, já que você é crítico da política, né, dos políticos, ao cargo aí para você fazer alguma coisa, tá? E eu tive fração de segundo para decidir se aceitava ou não. Sem falar com a esposa, sem falar com os filhos, eu senti que a ocasião era aquela, né? Dizem que o cavalo passa encilhado uma vez só. Se não pegar o cavalo ou o trem, se perde o bonde da história. Então eu falei sim. E não tinha ideia da grandiosidade, do tamanho, da responsabilidade, né? Mas hoje eu não me arrependo, de jeito nenhum, né? E eu estava falando que conclamo a todas as pessoas de bem ocupar espaço. Porque se as pessoas de bem não ocupar espaço, não ocupar esses cargos públicos, todos eles, né, eletivos ou não,
as pessoas que não têm boa índole acabam mercê do merchandising, da propaganda, até da chacota que a gente vê na televisão aí, cidadãos se promovendo e acabam sendo eleitos e vão lá no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nos vários poderes executivos aí, desempenhar a função que ele não está preparado como cidadão, né? Eu acho que o cidadão deve gostar de política, sim, deve participar efetivamente da política e deve procurar ocupar o cargo, esses cargos que estão aí à disposição do povo. Muito bem. Luciana Lopes, o pessoal está ligando aí Muita ou gente. hoje nos abandonaram? Não, muita gente já ligando, já antes mesmo do horário habitual do programa. Não, antes de começar, eu estava ali recepcionando o doutor Ailton, telefone tocando lá e perguntando quem é que está aí hoje. Eu divulguei também à tarde nas redes sociais, a gente faz um trabalho de divulgação aqui também, o pessoal já começou ligando aí. Entra aí, Edu, fica à vontade, Edu, não tenha restrição. Hoje estamos aqui recebendo aqui a colaboração do Eduardo Gouveia, que há pouco tempo apresentou o programa aqui de esportes. Ele está aqui ajudando a Tayane com os telefonemas e trazendo os recados para a gente. Eu agradeço também a Tayane e o Eduardo por nos auxiliar nesta noite. Bom, a Jennifer do Dominguinho manda abraço a todos e ao Dr. Ailton. O Silas do Jataí também manda abraço a todos e ao nosso convidado. Comelo de Souza, acho que é do Jataí. Conheci o senhor José Ailton na campanha dele de deputado. Me deixou boa impressão. Olha só. Inclusive, o senhor foi candidato a deputado, né? Há 4 anos, é isso? Sim. O senhor se recorda quantos votos teve? Teve 39.890, quase 40 mil votos. Número muito expressivo, né? Então, mas não o suficiente, né? Na legenda do PSDB, né? Eu sou filiado ao PSDB, na legenda eu precisaria no mínimo 60 mil votos para conseguir uma cadeira na Assembleia. Tem aqueles políticos, né, doutora, interrompendo a Luciana mais uma vez, que quando vai de encontro a um partido político, ele vai com essa ideia, né, de buscar o partido que ele possa ter menos votos e ele possa seguir. Ele não tem ideologia, na verdade, né? E o senhor está firme aí no PSDB, e, independente desses 40 mil votos, que é um número muito expressivo, não suficiente, mas o senhor continua firme no partido, né? Com certeza. Eu acho que a escolha é feita a partir da sua convicção, né? Os partidos políticos no Brasil, infelizmente, eles não têm um programa e seguem aquele programa na sua totalidade, né? Então, é esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, liberal, neoliberal. Então, mistura muito e é um emaranhado a programação, o conteúdo programático de cada partido. Mas eu me identifiquei com o Partido da Social Democracia Brasileira e eu não sou de ficar trocando de camisa, né? Estou no PSDB desde 95, continuo firme lá, estou ajudando o Vitor na campanha. Do mesmo jeito que eu sou São Paulino desde criança e não mudo de time. Mesmo naquelas fases acho que difíceis. deve ser fiel e deve procurar ajudar no sentido, se houver alguma falha, alguma irregularidade, ajudar no sentido que isso aí seja colocado num modo que você sinta satisfeito. Bom, mas com essa quantidade de votos, caso o senhor tivesse em alguma outra legenda, como disse o Wellington, o senhor teria sido eleito. O PR, por exemplo, seria eleito 2 vezes, né? Porque só o Tiririca levou com ele aí mais um punhado de deputados. E nestas eleições o senhor não está concorrendo? Não. O senhor optou por não concorrer? Não, até em nome da unidade do partido, né, bem conversado, a deputada Maria Lúcia é candidata estadual. Se eu saísse, nós íamos dividir o eleitorado, né? Então, Sorocaba precisa de representante na Assembleia Legislativa, como precisa de representante na Câmara dos Deputados. Região, viu? Então, estou falando de Sorocaba e região. E a decisão foi essa. Então, eu estou apoiando e ajudando Vitor, que é candidato federal, Maria Lúcia, que é candidata à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O senhor se recorda se o senhor teve votos em Votorantim também? Tive muito bem votado aqui, bem votado. Mercê da ajuda do atual prefeito Irinaldo e sua filha Fabiola. Me ajudaram muito, fizeram a campanha aqui, estive aqui várias vezes,
percorrendo todas essas ruas aqui de Votorantim. Estive aqui na TV Votorantim, vim aqui, gravei um programa aqui a respeito do momento, daquele momento político-eleitoral, né? Colocando as minhas ideias, os objetivos da campanha, né? E não fui eleito, mas nem por isso deixei a militância e continuo firme e forte no sentido de procurar o bem de todos. Até porque quando o senhor era delegado do seccional, com certeza o senhor também tem atuação aqui em nossa cidade. Então a nossa cidade não era de um todo estranha para o senhor, né? O senhor já estava bem ambientado aqui também, né? Com certeza, né? Votorantim é uma cidade conurbada com Sorocaba, pertence à seccional de Sorocaba. Estive aqui em todos os distritos, na delegacia do município, DDM, cadeia pública, vivendo a questão de segurança pública aqui em Boituva, com os vários prefeitos que estavam aqui na época, no período que estava à frente seccional. Então, conheço Votorantim relativamente bem. O senhor se aposentou quando mesmo? 1998. 1998, então já também não era mais delegado, né? Bom, a Maria Lúcia, do Vossoroca, manda abraço a todos e ao Dr. José Ailton. O Irineu Piatti, do Vossoroca, sempre nos liga, manda abraço a todos, ao Dr. José Ailton. A Lorena parabeniza pelo seu aniversário e também ao Wellington Kermes. Opa! Olha só, o senhor citou ela aqui, ela ligou a vereadora Fabíola, mandou um abraço ao Dr. José Ailton, disse que é um orgulho do PSDB. Olha só. A Maria Aparecida, do Jataí 2, manda abraço para mim, para o Wellington, para a Tayane, que está recepcionando os telefonemas, e também para o Dr. José Ailton. A Luzia Piatti, do Vossoroca, nos acompanha, manda abraço a todos nós. O Daniel Centelhas, do Parque Bela Vista, ele que é presidente da Associação Amigos de Bairros do Parque Bela Vista, que inclusive desenvolve um trabalho muito amplo naquela região, com uma sede que ele conseguiu lá construir com muito esforço, mas que dá para ver que ele é uma pessoa muito empenhada, né? Ele parabeniza o programa e diz que agora ele assiste o programa pela Supermídia. Manda um abraço a todos e ao Dr. José Ailton. Só explicando, o Daniel ficou sem assinatura da Supermídia por alguns meses, né? Em função de contrato, e ele retomou agora a assinatura única e exclusivamente em função da TV Votorantim. Olha, o Wellington, ele não é a primeira pessoa que relata isso. A gente conhece muitas pessoas que têm a assinatura do canal a cabo de nossa cidade para conseguir nos acompanhar. Mas a gente acredita que num pequeno espaço de tempo a gente já possa ficar aí com a exibição digital, né? Sim. Que daí a transmissão digital através do canal de cidadania. Isso, que esse canal ele acaba sendo mais amplo e daí você vai conseguir assistir aí, basta você ter um decodificador digital ou uma TV dessas novas que já vem com ele embutido, aí você consegue nos assistir sem a necessidade de fazer uma assinatura na TV a cabo. Sem pagar nada. Sem pagar nada. E também caso venham outras empresas de canal a cabo na nossa cidade, possivelmente a TV também seja inserida. Nós estamos ouvindo informações nesta semana que a NET está se instalando em nossa cidade. Se reuniu com o presidente da Câmara essa semana. Então, caso ela venha, eu acredito que pela legislação ela também tem que oferecer um canal aqui para a cidade e a gente também passa a fazer parte da NET também. Bom, o vereador Bruno também ligou, mandou um abraço ao Dr. José Ailton. A dona Iva Cação, do Monte Alegre, ela que assiste o programa com a dona Neuza Ribeiro, manda abraço a todos e ao convidado, e claro, a Neuza Ribeiro, que assiste o programa com a Iva Cação, manda abraço ao Dr. José Ailton, a mim e ao Wellington. A Valéria Nascimento, ela faz um relato, ela diz assim: o Dr. José Ailton me atendeu em seu gabinete e eu fui muito bem atendida. Olha só, ela se lembra disso. Né? Valéria Nascimento não deixou bairro aqui. O José Alves do Dominguinho manda abraço a todos da TV. Minha esposa, e manda um abraço para minha esposa, Michele, que eu amo muito. Que declaração abraço. De amor, hein? Quem é ele? É o José Alves do Dominguinho. Parabéns, José Alves. Que bacana, hein? A sua esposa deve ser muito orgulhosa de você aproveitar um espaço desse e fazer uma declaração de amor para ela. Bacana, né, Luciana? Com certeza, né? Tá dado o recado aí.
O Valdomiro Botolazzi, do Dominguinho, manda abraço a todos, é o Dr. José Hilton. Olha só o Dominguinho em peso nos assistindo. A Maria Rita de Campos, também do Dominguinho, manda abraço a todos e ao nosso convidado. A Júlia Pereira, do Dominguinho, manda abraço a todos e ao Dr. José Hilton. Tatiane Simões, também do Dominguinho. Olha só que audiência também, manda abraço ao senhor. Nós agradecemos a audiência do Dominguinho. Eu estou ouvindo o telefone tocar lá fora ainda. Tá? Não para de tocar. Pensando o quê, não? A Maria Pedroso, lá da Bandeira do Divino, ela que é da Vila Guilherme, manda abraço a todos nós, obrigada. A Luana, ela não deu o sobrenome, que é do Dominguinho. Manda abraço ao meu irmão Lucas e a todos que estão assistindo. Tá aqui dado o recado, Luana. A Valéria do Jataí manda abraço ao convidado e a todos da TV. O senhor está percebendo como que é a audiência aqui? Nossa, que não para um minuto, né, de tocar o telefone. A Vicentina da Barra Funda manda abraço a todos e o Dr. José Hilton diz que o programa está muito bom. O Vinícius Carmona da Barra Funda manda abraço a todos e está gostando de conhecer a história do Dr. José Hilton. Olha só, não era todo mundo que realmente conhecia essa trajetória dele de delegado. É. Acho que ficou mais expressivo para a população em geral a questão de ser vice-prefeito, porque tem mais visibilidade, né? Talvez um período de tempo bem menor, mas uma visibilidade muito grande. E agora as pessoas estão tendo essa oportunidade também, né? Como diz no ditado popular, carregou muita pedra, gastou muita sola de sapato para chegar onde chegou, né? Exatamente. A Dete, do Ângelo Vial, parabeniza o Wellington por trazer o Dr. José Hilton. Ela trabalhou na Delegacia de Trânsito em 92 com o doutor. Olha só! A Dete do Ângelo Vial. O senhor lembra dela? Faz 30 anos, 20 anos, né? O Zé Maria Vergazzi, não deixou aqui o bairro. Na opinião do senhor, qual será o destino dos jovens que estão no mundo das drogas? Abraço a todos e ao convidado. Ele faz uma pergunta que é uma preocupação geral, né, doutora Hilton? Eu acho que é um representante da comunidade que só está expressando aquilo que todos nós, infelizmente, temos a mesma preocupação, lamentamos muito, entristecemos muito quando a gente vê um jovem. E a cidade de Votorantim, como outras tantas cidades, muitos jovens, crianças de 12, 13 anos, já se perderam no vício e as famílias sofrem. O jovem às vezes quer sair, não consegue, as instituições que estão aí para dar uma ajuda, infelizmente essa ajuda é pouca, né? Tem alguns projetos do governo federal, governo estadual, mas ainda é muito pouco, então é uma preocupação não só dele, não sei como é o nome dele? O Zé Maria Vergazzi. Não só a preocupação do Zé Maria, mas é uma preocupação de todos nós. E provavelmente ele fez a pergunta para o senhor ser uma pessoa que atuou tanto tempo na segurança pública. Eu acho que não é Vergazzi, é Vila Garcia. Ela quis escrever aqui, escreveu correndo. Pois não, o senhor pode... Posso, lógico que posso. Não só posso, devo. Acho que a droga é uma questão, é um mal da nossa geração, né? Eu estava dizendo para vocês que na minha infância, né, lá em 1950, já existia a droga, não a quantidade que existe hoje, já existia, alguns usavam, né? Na época era o lança-perfume, que o pessoal cheirava, tudo, e já era coibido. É um mal que nós vivemos hoje, acho que o pior dos males, né? É endêmico essa questão da droga. E aí precisa ação direta do poder público em todas as suas esferas, mas não só o poder público, de toda a comunidade. E deve começar pela família, né? Pela vigilância dos pais, daqueles mais chegados na família. A legislação hoje discute muito às vezes se é caso de polícia ou é caso de saúde, né? Eu acho que é tanto caso de saúde pública como caso de polícia. Saúde pública para os usuários, aqueles dependentes, e casos de polícia para aqueles que se beneficiam financeiramente com esse mercado escabroso que é o mercado de drogas. Eu estava falando, aqui no Brasil existem plantações de maconha aí, que a polícia corre atrás, coíbe, queima, né?
Mas cocaína, no Brasil não tem folha de coca, não se produz coca aqui, Que né? é o que, Coca é o que dá origem ao crack. Que dá origem ao crack. Que é a maior porcaria do momento. Porcaria. Do mesmo jeito que essas drogas sintéticas também não são produzidas aqui, vêm de fora. Então, um trabalho do governo federal com relação às nossas fronteiras, né? Em toda a fronteira, não só a fronteira terrestre, aí, que é enorme, o Brasil é quase um continente, né? Mas através do aeroporto, através dos portos, aí, é uma ação eficaz, efetiva. A tecnologia hoje permite, através de raio-x, através de mecanismos bem atualizados, aí, a detecção desse transporte, desse tráfico internacional de drogas. Então, e com relação ao dependente, com relação ao usuário, é questão de saúde pública mesmo, né? Infelizmente, só existe o traficante porque existe quem consome. E a família tem um papel fundamental, não deve largar, não deve abandonar, não deve dizer, não consigo resolver, alguém vai resolver. Não, a família tem obrigação, sim, de prestar auxílio, procurar ajuda em todas as esferas. A comunidade, a sociedade civil organizada nos seus mais variados clubes de serviço, entidades governamentais ou não governamentais, deve se empenhar, porque o futuro do país depende desses jovens. Se esses jovens se perdem agora, como é que vai ser o futuro, né? Então, essa vigilância dos pais em casa, com os filhos, com os parentes, eu acho que desde tenridade é importante. E a escola tem um papel fundamental também, no sentido de orientar que esse não é o melhor caminho, que é o caminho que leva a essa desgraça. Muito bem. Tá aí, ele pensa como eu penso, você pensa, né? Família é a base de tudo, né? Não só do futuro de um jovem, mas é a base, é a estrutura. Isso a gente compartilha do mesmo pensamento do Dr. José Ailton. José Ailton, essa semana a história de Votorantim, né? Ela passa aí pela família Hermílio de Moraes, né, de uma forma muito direta, né? E o Antônio Hermílio de Moraes faleceu essa semana. A TV Votorantim esteve no velório, lá no Hospital da Beneficência Portuguesa, a jornalista Luciana Lopes, o cinegrafista Jorge Silva, e aqui na cidade a Érica Domingos e o Rony Queiroz complementaram esse trabalho. Para que a gente possa tomar uma aguinha, para que a gente possa dar aqui uma pausadinha, né? Eu gostaria de pedir para o Carlos André colocar a matéria e assim que terminar a matéria, a gente volta com o José Ailton, porque agora vamos começar a falar mais de política mesmo, política partidária, dos candidatos que o José Ailton acredita, que ele está empenhado, está trabalhando, né? Vamos saber um pouquinho mais dessas pessoas, que são pessoas, na verdade, que eu conheço, você conhece, mas vamos ouvir a visão desse homem que está aqui já quase uma hora conversando com a gente. Vamos ver o que ele vai dizer, tanto do partido, tanto do Vitor Lippe, o ex-prefeito de Sorocaba, quanto da deputada estadual Maria Lúcia Amari. Então vamos dar uma olhadinha na matéria, vamos dar uma reflexão, né? Quem foi Antônio Hermílio de Moraes? O corpo do empresário Antônio Hermílio de Moraes foi velado em São Paulo, onde amigos e familiares disseram o último adeus. A TV Votorantim também esteve no Hospital Beneficência Portuguesa, onde o corpo estava sendo velado. Olha, o papai sempre falava que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Muitas das coisas que ele ajudou, muitas das pessoas que ele ajudou, eu vinha saber através do livro do Pastore. Porque eu também muita coisa eu não sabia, desconhecia. Então acho que ele teve sempre essa humildade, não era só da boca para fora. Era de fato, genuíno, uma humildade que ele não queria que ninguém soubesse. Então, é um grande exemplo de pai, de vô, Pedrão. Você fica perguntando do vovô, da importância dele, então acho que é isso aí. Agora acho que hoje você vai ter noção desse grande homem que foi o seu avô. Grande Tonhão, que vai deixar muita saudade. Eu quero dizer que estou vindo aqui em meu nome pessoal, já que tantas e tantas vezes encontrei Antônio Hermílio de Moraes e
tivemos muitas conversas ao longo do tempo e, portanto, neste momento o que nós queremos expressar em meu nome, em nome do governo brasileiro, em nome da presidente Dilma Rousseff, é o mais sentido pesar por nós termos perdido um grande brasileiro. Então é um momento como se eu estivesse perdendo um pai, embora eu já tenha 74 anos de idade. De maneira que foi esse apoio, Manuel? Como? O falecimento do Dr. Antônio Hermílio de Moraes, dos grandes brasileiros, um homem apaixonado pelo Brasil, inconformado, né, com o potencial do Brasil, empreendedor, levou seu grupo empresarial para o mundo todo e um homem dedicado à área social, dedicou a sua vida a esse hospital, a Beneficência Portuguesa, que tem mais de 2.000 leitos, é um dos grandes hospitais que atendem o SUS, se dedicou à cultura, peças de teatro e à vida pública, inclusive colocando o seu nome à disposição para servir ao estado de São Paulo. O prefeito de Votorantim disse em nota que a cidade perdeu um grande homem e decretou luto de 3 dias. O empresário era filho de José Hermílio, que criou o Grupo Votorantim. Hoje, Votorantim acordou mais triste. Morreu o empresário Antônio Hermílio de Moraes aos 86 anos. Ele que era um dos responsáveis pelo Grupo Votorantim. Pessoas que conviveram e conhecem sobre a sua história relatam sobre a sua vida. Ele era um homem simples. Ele vinha na tecelagem, ele cumprimentava os operários. Era muito bom. Era uma pessoa dinâmica, vamos assim dizer, uma pessoa dinâmica, que tinha atividade principal como engenheiro, diretor e presidente da CBA. E nas horas vagas ele escrevia peça de teatro, ele escrevia colunas para jornais e tal, e assim por diante, né? Então era uma pessoa dinâmica, eu diria que era uma pessoa dinâmica, e com a doença ele acabou se enclausurando lá, ficou na cadeira de rodas e até chegar ao fim agora que ocorreu hoje, né? Mas a importância do Grupo Votorantim, tanto do senhor José Hermílio de Moraes Filho, quanto do senhor Antônio Hermílio de Moraes, é o que culminou no desmembramento de nossa cidade. Acredito que foi o primeiro título honorífico de nossa cidade, foi dado a ele, tanto ao senador também, né? Com a emancipação, em 1964, ela começou a tomar cara de cidade, né? Hoje a cidade mais importante praticamente da região, né? Onde você tem o melhor shopping está aqui, o melhor condomínio com a Santa Maria está aqui. Daqui um pouquinho de tempo, talvez a melhor televisão que a TVV, e assim por diante, né? O vô, ele tem 102 anos, ele trabalhou na fábrica do Antônio Hermílio de Moraes. Hoje em dia a memória dele já não é tão, como que eu posso colocar? Tão lúcida. Então ele conta muito pra gente que ele ajudou muito na fábrica, que ele era amigo pessoal, né, do Antônio Hermílio, que brincava muito com os filhos dele. Ele teve uma vida ativa, bem, assim, muito participativa na cidade de Votorantim. É feita aqui pelos jornalistas da TV Votorantim. Aliás, quero parabenizar a importância que é para nós aqui da TV Votorantim poder estar presente nos fatos que têm uma relação direta com a nossa cidade. Então, o falecimento do empresário Antônio Hermílio de Moraes, nós não poderíamos deixar de estar lá acompanhando, vendo de perto o final dessa história desse homem que, de uma maneira ou de outra, tem uma relação direta com a nossa cidade. A Luciana foi quem esteve lá, passou o dia lá, chegou lá por volta das 10 horas da manhã e saiu de lá 3h30 da tarde. Luciana, como é que foi para você, primeiro, acompanhar o velório de uma figura tão importante, né? É um dos homens mais influentes, não só na economia brasileira, mas um dos homens mais influentes até mesmo na política, né? Lembrando que ele foi candidato a governador em 86, estava sempre dando seus palpites, estava sempre fazendo suas críticas aí, de uma forma muito elegante, mas fazia suas críticas.
E qual foi o ambiente que você encontrou? Como foi essa experiência para você também como jornalista? Olha, um ambiente primeiramente de respeito, que a gente que faz coletivas de imprensa, às vezes a gente vai em lugar que tem muito jornalista e parece que não existe muito respeito, tá todo mundo ali querendo ser o primeiro, querendo dar informação antes dos outros, independentemente da forma. O que importa é só o que vai acontecer no final, não interessa como vai chegar lá, né? E lá não, eu percebi que os jornalistas, nós somos muito respeitados também por toda a estrutura fornecida a nós, começando por aí, né? O hospital, ele é muito respeitado na cidade de São Paulo, ele atende 60% pelo SUS, é um dos os que menos tem reclamações, aliás, nem ouvi reclamação, deve ter, mas não ouvi. E já chegando lá, o respeito à imprensa total, e o respeito às pessoas que foram lá para visitar aí, dar o último adeus a Antônio Hermílio. O corpo foi velado no Salão Nobre e a imprensa ficou na recepção que dá acesso ao Salão Nobre. Então, a imprensa, a um determinado momento, foi aberto ao público, a imprensa poderia até entrar, mas eles falavam para a gente assim, olha, gostaríamos que não entrassem com os equipamentos e gostaríamos que não registrassem imagens de dentro do salão. E eu não observei em nenhum momento algum jornalista querer dar uma de esperto, que é o que acontece, tirar foto com o celular, não. Um respeito total e irrestrito. Muitos também, como estavam ali trabalhando, nem subiram, respeitando a família também, naquele momento doloroso, né? Então, assim, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, porque no meio jornalístico todo mundo quer imagem, todo mundo quer fazer aquilo que é proibido, garantir o seu. E eu, assim, passei a semana toda pesquisando na internet, velório, Antônio Hermílio, notícias, eu não encontrei nenhuma imagem de dentro do salão. Se eu não encontrei, possivelmente, realmente ninguém se atreveu a desrespeitar aquele momento que foi um pedido, né? Sabemos que lá tinham inúmeros seguranças, caso alguém tenha se atrevido, não sei se houve alguma barreira, mas não ouvimos dizer isso. E assim, eu digo que quem estava lá, nós como jornalistas, eu percebi que as mídias encaminharam os seus jornalistas de rede. Jornalistas de rede são aqueles que fazem transmissões ao vivo. Os importantes das suas emissoras, que é o caso do nosso aqui, da TV Votorantim. Digamos que sim. Não, na realidade, eles encaminham aqueles jornalistas que estão mais habituados com ao vivo e com informações em cima da hora, com saber lidar com aquela informação, né? Que existem jornalistas segmentados, que são especialistas em determinados assuntos. Mas lá a gente brincava entre os jornalistas, né? Aqui tem que ser especialista em tudo, porque foram visitar o velório artistas, porque ele escreveu peças de teatros também, né? Então ele era muito respeitado no meio artístico. Religiosos. Então tinha que ser especialista em artes para arte, reconhecer as pessoas. Religiosos de todas as religiões possíveis e imagináveis. Eu vi até aquele rabino da gravata lá. Isso, o Henri Sóbrio da gravata. Marcou, né, coitado? Gente boa, mas aqui nunca mais a gente vai esquecer. Cardeal de São Paulo, espíritas. Aquele cardeal que quase foi papa. Que quase foi papa. Ele é um candidato. Estava concorrendo ali. Quase foi papa. É que nos Ailton, quase foi deputado. Chegou perto. Tem que ser muito brasileiro, né? Então, assim, tinha que ser especialista em artes, especialista em religião. Política, principalmente. E política, todos os ex-ministros imagináveis e inimagináveis do Brasil passaram por lá. Esqueci o nome dele, que é um especialista em coração, que foi Abib Jatene. Isso, foi ministro da Saúde. Ministros atuais, governadores de vários estados estiveram lá. Então, assim, em política tinha o Michel Temer, também veio de Brasília especialmente para isso. E da nossa região aqui? Da nossa região, o Panunzio foi. Eu conversei com ele lá, inclusive vai sair na Gazeta de Votorantim, né? E o Erinaldo também também esteve. Que maravilha. São as pessoas que eu reconheci, mas era muita gente.
E também tinha pessoas ligadas à área econômica, donos de todos os bancos que possam imaginar, que não falam talvez nem português, estavam por lá, e empresários. Olha, o meu velório vai ser bem diferente, você pode ter certeza absoluta. Eu queria só saber em poucas palavras... Mas assim, Wellington, calma, não terminei. Funcionários das empresas dele, principalmente do hospital, que parece que são 14... Era a vida dele, né? O hospital 14 mil funcionários naquele hospital. E a gente percebia que acho que vinham excursões de funcionários, porque de repente chegavam ali de grupo de 20, de 30, vestidos quase que parecidos e subiam. Mas das empresas em geral, não só do hospital. Possivelmente das empresas, né? Eu não abordei todo mundo para saber de onde eles são. Então, os jornalistas que estavam lá tinha que ser, como ninguém era especialista em tudo, mas um ajudava o outro, porque saber o nome de todos os ex-ministros, eu confesso para você que eu passaria vergonha. Né? Não seria fácil. Resumindo agora, para a gente falar em política aqui com o Zé Ailton, e para você e para o Jorge Silva, como foi essa experiência? Sair de Votorantim, que é a nossa meta principal, é aqui o território de Votorantim, um pouco Sorocaba, mas o nosso foco é aqui. Sair daqui, ir para a capital e acompanhar um trabalho, um fato desse, junto com a mídia do Brasil inteiro. Acho que foi importante para a gente verificar que a gente não perde para ninguém. A gente consegue fazer um trabalho muito parecido do que eles fazem na capital, com os repórteres de rede. Nossos equipamentos são praticamente idênticos, eu não vejo diferença, né? E nós também acompanhamos ali que tinha os fotógrafos, que são aqueles que já tiram foto, já posta, já sai correndo. Então, para eles não interessa aonde, um chão é a mesa de escritório. Então, a gente conseguiu observar e fomos muito bem respeitados. Aqueles que perguntaram de onde nós éramos, nós falávamos Votorantim. Nossa, o Antônio Emílio tinha uma televisão também? Aconteceu de acharem que a TV Votorantim era do Antônio Emílio. Mas a maioria... Bom, já acharam que era do Piveta, já acharam que era do Erinaldo e agora do Antônio Emílio. Puxa vida, eu tô bem de sócio, hein? Bom, mas assim, a maioria dos jornalistas sabia que Votorantim era uma cidade e entenderam que a nossa presença lá era importante. Tanto que falaram, claro, né? Do tipo, óbvio que a cidade que deu nome ao grupo dele, que aliás, como o próprio Eric Romero falou na Câmara, é importante salientar, nossa cidade deu nome ao grupo, não foi o grupo que deu nome à nossa cidade. Então é diferente, né? Tudo bem. Bom, é isso. Eu quero agradecer você pelo trabalho, o Jorge, né? A Érica, que ficou aqui, e o Rony também. Muito obrigado, me orgulho bastante de ter pessoas dedicadas como vocês. Infelizmente não foi por um bom motivo, mas estivemos presentes lá, né? Tá certo. Vamos voltar com o nosso convidado aqui, que eu estou preocupado com o cansaço dele. Mas, Ailton, vamos entrar numa questão. Primeiro, falar um pouquinho do Antônio Hermílio. Eu acho que é uma pessoa que deixa aí um exemplo, deixa um legado aí de boas coisas, né? É uma pessoa até que acessível dentro desse universo aí dos bilionários, porque o Antônio Hermílio, ele consta na lista Forbes, né? A família dele, como uma das maiores fortunas do mundo, eu não me lembro. A fortuna estimada ano passado em 12 bilhões e meio de dólares, entre os 100 bilionários do mundo e a quarta entre os 4 do Brasil. Bom, até me deu... Quanto que é isso? que é isso? Mas assim, era uma pessoa acessível. Eu, particularmente, vi o Antônio Hermílio de Moraes andando pelo centro de São Paulo por 2 vezes, na década de 90, ali na região do antigo Mapping, parece que o escritório da Votorantim era ali, eu não sei, parece-me que ele saía dali e ia até o hospital. Eu não sei qual é a distância, eu não sei. Eu vi o Antônio Hermílio de Moraes andando naquele calçadão ali do centro, né? Na época eu não dei muita bola, né? Mas eu vi. E isso mostra a característica dessa figura aí, né? E eu acredito que ele deixou exemplo aí para muitas pessoas, para muita gente. O que você pensa, o que você acha dessa pessoa, né? Desse empresário? Você falou muito bem, né? Uma pessoa decente, uma pessoa que não precisava da política, porque tinha todos os bens materiais possíveis e imagináveis, e se colocou num ato de despojamento, se colocou à disposição da população e colocou o nome para ser escolhido como vereador do Estado. Infelizmente, em 86,
não deu Antônio Hermílio. Talvez se tivesse dado Antônio Hermílio como governador do estado em 87 em diante, a história política de São Paulo seria outra. Um homem que tem todos os predicados, né? Um homem de benemerência, de caridade, né? Caridade. Dedicou a vida lá à beneficência portuguesa, uma referência, né? Um exemplo para outros empresários bem-sucedidos na vida e que não se coloca à disposição como ele colocou. Realmente um exemplo, é uma perda que a gente lamenta, né? Mas ele contribuiu, o nome dele vai ficar inscrito na história política, na história econômica desse país, né? E Votorantim, como ela disse, se sente lisonjeada que o grupo tenha adotado o nome de Votorantim. Hoje aqui em Votorantim sempre foi referência a fábrica, as indústrias do grupo aqui na cidade, né? Até o pessoal fala assim, a cidade, a maior parte dos terrenos é da indústria, ela sempre colaborou com a municipalidade, né? Possibilita que a expansão da cidade, mão de obra da cidade, sem dúvida que também fica penalizado com o passamento dele, mas sofrendo do jeito que estava, né? Deus sabe a hora de cada um e que Deus o tenha num bom lugar. Sim. Lembrando que ele sofria do mal de Alzheimer desde 2008 e ele alternava períodos de lucidez com esquecimento, né? E mais recentemente ele também tinha outros problemas, acho que cardíacos mesmo. A própria filha diz no depoimento, né? Por que nós íamos querer segurá-lo aqui se ele já estava naquele momento, né? Tá certo. Isso. Zé Hilton, você está numa jornada agora, nesse exato momento, que é a campanha do ex-prefeito Vitor Lippe, o doutor Vitor Lippe, uma pessoa que tem aí uma proximidade com a cidade de Votorantim também, sempre que é possível ele está aqui em Votorantim, até pela proximidade que tem com o professor Irinaldo, com a vereadora Fabiola, e estar numa campanha política, né? De alguém que você conviveu tão perto aí por 4 anos, vocês dividiam aí o mesmo andar, era aí uma divisória de sala que dividia vocês ali. É mais um desafio na sua vida, e como que você acredita que vai se fechar esse trabalho aí, que tem aí um mês e 37 dias. 37 dias? Olha, está contando os dias. Nos dedos. Veja bem, terminado o mandato, né, o Vitor ficou, depois de 8 anos como secretário de saúde e 8 anos como prefeito, eu participei do segundo mandato, 4 anos. Na verdade, o papel do vice-prefeito é não aparecer, né? Eu ficava ao lado dele ou atrás dele, nunca na frente dele, porque ele é o prefeito, né? Todas as coisas que acontecem na cidade é ato do Poder Executivo, e o chefe do Poder Executivo é o prefeito, no caso o Vitor. Tive oportunidade de substituí-lo em várias ocasiões, por períodos aí de 10, 15, no máximo 15 dias. Na campanha do Panúzio, ele se afastou por 1 mês, eu fiquei à frente da prefeitura, fiquei segurando a onda lá, não é fácil, né? Muita responsabilidade. O Vitor foi para a rua. O Vitor hoje é uma referência não só na cidade de Sorocaba, mas em toda a região. Até em razão da exposição que ele teve nesses anos todos através da televisão, né? Porque a TV tem aí, pega uma grande parte, não só de Sorocaba, Jundiaí, até todo esse sudeste aqui, até na minha terra, Itararé. Então, ele sempre foi conhecido. A cidade de Sorocaba teve uma evolução muito grande nesse período, a cidade ficou mais bonita do que era, né? E continua bonita a cidade, limpa, né? Tudo isso mostra quem é que estava atrás dessas obras que foram executadas. E o caminho natural do Vitor era voltar para a vida pública, né? Ele não é dado a ele, depois de prestar bom serviço, voltar para o consultório, né? E foi o que ele fez.
estimulado pelos amigos, eu me incluo entre um desses aí. Que deu estímulo. Me coloquei à disposição. Vitor, eu vou te ajudar, tá? Vou te ajudar por respeito, por consideração, por amizade, pela aquela convivência, né? Porque às vezes a amizade se fortalece não nos momentos de alegria, no momento de dificuldade. Que até por uma palavrinha, Zé, desculpa te interromper, que está muito em desuso, acredito eu também, não quero colocar na sua boca, né? Gratidão. Sim, senhor, com certeza, gratidão. Essa palavra, eu às vezes não falo gratidão, falo reconhecimento, né? Às vezes a pessoa fala, muito obrigado, Deus lhe pague, Deus que ajude, Deus te abençoe. E na hora que precisa ser reconhecido, não reconhece. Então, a palavra gratidão cai muito bem aí, né? E eu reconhecendo todo o mérito do Vitor, eu me ofereci para ajudar na campanha. E vamos lá. Tá? Campanha difícil, e não obstante o Vitor ser bem conhecido em Sorocaba e na região, o candidato só consegue ser eleito a hora que o voto é colocado na urna. Se não colocar o voto na urna, não adianta ele ser conhecido, não adianta ele ser querido. Ele é querido pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. Todo mundo gosta do Vitor, porque o Vitor é uma pessoa carismática, ele envolve as pessoas. Você vai conversar com ele e você não consegue desligar, né? Lá no escritório político mesmo, todo dia uma romaria de pessoas que vão lá se oferecer para trabalhar e ficam lá esperando o quê? Tirar fotografia com o Vitor Lippe. Eles querem tirar foto. Nossa. Além de trabalhar, eu quero tirar foto. Peço que tirar foto. Então o Vitor passa o dia todo tirando foto com as pessoas. Ele sempre com um sorriso nos lábios, no rosto, o rosto dele sorrindo. Até ele dizia para mim, Zé, sorria. Eu sempre fui cara fechado, delegado de polícia, cara fechado, né? Aprendi a sorrir, né? Aprendi a sorrir. Hoje eu sorrio mais do que sorria antes. E diz que sorrir é bom, que a gente não envelhece, né? Mas, e a decisão do partido em Sorocaba e na região foi que a dobrada fosse com a deputada Maria Lúcia, que vem fazendo um papel muito importante da Assembleia Legislativa, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi a relatora do orçamento do governo do Estado. O governador Geraldo Alckmin tem um carinho e respeito muito grande para Maria Lúcia. Então nós precisamos, Sorocaba e região, você disse muito bem, não é só Sorocaba, é a região toda, precisa de um representante na Assembleia Legislativa, precisa de representante no Congresso Nacional, onde se debatem os assuntos de mais alta relevância para o país e para o Estado, tá? E com certeza para a nossa região. Não é apenas encaminhar emenda parlamentar, não. É mudar a legislação no sentido que os municípios possam desenvolver uma política maior, tá? Que realmente haja uma divisão das receitas, que os municípios recebam mais recursos na área de educação, na área de saúde, principalmente, para que as pessoas que contribuem, pagam imposto todo dia, recebam isso em benefícios de ordem governamental. Estamos lá, né, correndo. O Vitor está fazendo campanha aqui em Sorocaba e na sub-região de Sorocaba. Tá? Agora, região administrativa, região metropolitana. Tá? Eu dizia que não basta Sorocaba, não é só Sorocaba que tem que crescer, Sorocaba até continua crescendo, mas permitir que as demais cidades, mercê da vocação de cada município tem uma vocação, tá? Também possam se desenvolver, tá? Porque daí a região fica rica, né? Não adianta Sorocaba crescer e as cidades circunvizinhas ser apenas cidade dormitório. Até porque a cidade de Sorocaba fica saturada também, né? Saturada, com transporte, com a área da saúde, na área da educação. Não é difícil imaginar que um cidadão de Votorantim, quando não encontra assistência médica aqui, vá para Sorocaba. E é natural que Sorocaba receba, acolha, atenda esse munícipe de Votorantim, de Salto de Pirapora, de Araçoiaba, seja de que cidade for. Até de Apiaí, né? Até de Apiaí. Tem gente. Então é isso. Ailton, deixa eu perguntar para você se você sente o que a gente aqui em Votorantim sente, né? Quando chega esse período, obviamente que os candidatos aqui da nossa cidade e os de Sorocaba, a gente meio que se irmana, independente da sigla partidária. Estamos falando no conjunto geral. Agora, o que nos causa assim, uma certa até indignação, eu ia buscar uma palavra mais leve, mas indignação é ver candidatos que assim, a gente nunca sequer ouviu falar, né? De regiões totalmente diferentes da nossa, pessoal que vem lá de Ribeirão Preto ou da Grande São Paulo, né?
e vem buscar, né, o voto não é distrital, então dentro da legislação tá correto, não é questão legal que estamos falando, talvez vamos falar de questão moral, né? E isso faz com que nós aqui de Votorantim sentimos um certo uso dessas pessoas que não têm relação alguma com a gente. Na eleição passada, alguns deles foram até eleitos. A Gazeta de Votorantim fez um levantamento em algumas edições atrás, a gente detectou vários que foram eleitos, e desses vários sequer vieram dar um bom dia, boa tarde, boa noite aqui para nós, né? Uma campanha que nem do Vitor Lippe para deputado federal, uma pessoa que pode até ser quem não o goste, mas não pode negar jamais que é uma pessoa pública que deu a sua contribuição para a cidade de Sorocaba, isso é fato, né? Ter vários candidatos dividindo esse voto com alguém que realmente a gente sabe quem é, sabe onde mora, encontra na padaria de vez em quando, né? Você não acha essa forma da política uma coisa um pouco injusta, né? Não estou falando da nossa região metropolitana, que aí está perfeito. Se tivesse um candidato em Salto de Pirapora e viesse buscar voto aqui, está legítimo. Mas o sujeito lá, assim, que você nunca ouviu falar. Eu não vou nem falar do Tiririca, que teve 5 mil votos aqui, tá? E ele teve 20 em Sorocaba. Né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas já entrando, né? Não, é que eu não perco essa chance de falar do Tiririca. Enquanto não mudar a legislação eleitoral, enquanto não houver a reforma eleitoral, vai continuar esse estado de coisas, né? Então, esse voto distrital, não precisa ser puro, pode ser misto, né? Que sejam repartidas as cadeiras. E uma das bandeiras do Vitor, eu tenho obrigado com ele nesse sentido, é isso, que uma vez lá ele entre nessa corrente que realmente haja essa reforma. Começar pela representatividade, né? O Estado de São Paulo, que tem a maior população, a maior arrecadação, não tem uma bancada no Congresso compatível com o número de eleitores. Né? Então, estados menores, que não vou desmerecer, tem um deputado com um número menor de pessoas. E aqui no Estado de São Paulo, a bancada devia ser o dobro, pelo mínimo, pelo menos do dobro da bancada de São Paulo, para que cada cidadão tivesse ser representado lá no Congresso. E você falou bem, o objetivo de votar em candidato da região é exatamente esse, que você pode, se sabe quem é, se já viu, se já falou com ele, e tem uma facilidade do acesso não para discutir pleitos individuais, mas pleitos para a coletividade. Infelizmente, enquanto não mudar a legislação é desse jeito, mas a gente conclama aqui, como a TV Votorantim está fazendo, em Sorocaba também existe esse movimento, no sentido que o pessoal da região vote em candidato da região. E você falou bem, não independente de sigla. Tá? Oxalá o Vitor seja eleito, o candidato do PT seja eleito, outros candidatos de outros partidos sejam eleitos, que sejam aqui da região, que representem a região. Tá? É uma questão de cidadania, de contribuir para que a região realmente possa ser bem representada e tenha avanços nessa área de benefícios via política. Muito bem. Luciana, o pessoal ligou aí mais, como é que tá? Vamos ler, porque a gente já está caminhando aí para Antônia Maria, da Vila Garcia, diz que o programa é 10. Ela manda um abraço para o Labrego, para o Lazinho e para o Dr. José Ailton. O Tomás Martins, nosso amigo radialista da rádio, lá do Parque Bela Vista, manda abraço a todos e ao Dr. José Ailton. Eni Maria, do Jardim Archila, manda abraço a todos e ao nosso convidado. Marisa Pompeu, nossa amiga lá do Vossoroca. Ele manda um abração para todos do programa e também para o Dr. José Ailton. O Genilson Luiz, do Vossoroca, manda abraço a todos e ao nosso convidado. O Diego Galindo, da Vila Garcia, ele faz um relato aqui que não tem a ver com o programa, mas é algo que ele vivenciou hoje.
Hoje à tarde passei pela 31 de março e os carros estavam parados por causa das capivaras. Eram 30. Não existe nada para fazer referente às capivaras? Diego, nesta semana, na última quarta-feira, eu entrei em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Votorantim, pela Gazeta de Votorantim, inclusive, para saber se aquele levantamento que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo teve alguma continuidade, já teve algum avanço. E eles me informaram que ainda continua no estágio de levantamento do número de capivaras na cidade, locais onde elas ficam. Na realidade, elas transitam muito, né? Mas aqueles pontos preferidos. E a partir daí serão feitas as análises para saber se elas representam riscos. Caso não represente risco através do carrapato estrela que possa ser contaminado, aí as fêmeas serão laqueadura nas fêmeas, serão feitas laqueaduras nas fêmeas. E para ver se oferecem risco, é só a questão do carrapato estrela ou vai verificar se elas conhecem regras de trânsito também? Então, o risco aí, no caso do carrapato estrela, daí elas podem ser manejadas para algum outro local. O Diego falou que viu elas no meio da pista, né? Mas então esse risco da doença não transmitindo, elas daí não é permitido fazer o manejo. Aí tem que ser feita a laqueadura para diminuir a reprodução. Mas isso não vai impedir que elas continuem transitando pela 31 de março. Nos próximos meses, não. Não, né? Até elas pararem de procriar, né? O Diogo Galindo, claro, o Diego ligou, o Diogo liga também, né? Lá da Vila Garcia. São irmãos ou são pai e filho? Olha, eu não sei, eu acredito que sejam irmãos, Diogo e Diego, né? Manda abraço a todos e ao nosso convidado. O Irineu Laureano, do Jardim Serrano 2, também manda abraço a todos, ao Dr. José Ailton. O Góis, do escritório aqui do centro. O senhor conhece ele? Conheço bem. Conhece? Olha só. Ele manda parabéns a Luciana, obrigada. E bem-vindo ao convidado. Eu fiquei muito feliz por ver ele no programa. Abraço a todos e ao Dr. José Ailton. Está aqui o relato do senhor Góis. A Maria Pereira, da Vila Gale, manda abraço a todos e ao nosso convidado. O Claudino Piatti, do Parque São João, manda abraço a todos e ao Dr. José Ailton. A Preta, do Parque São João, manda abraço a todos e ao Dr. José Ailton. O Antenor, da Vila Dominguinho, o programa está 10. Abraço a todos e ao convidado. O Labrego, do Rio Acima, o senhor conhece também, né? Conheço. Manda abraço a todos e ao convidado. Ele disse que o programa está muito bom. Tá aí, mandado. Obrigada. A Marilene Miranda, da Barra Funda, manda abraço a todos e ao Dr. José Ailton. E diz que está muito bom o programa, está gostando muito. Mas ele vai voltar, né? Porque hoje os assuntos não foram... Ih, tá chegando mais gente aqui que ligou. O Ricardão, do Vossoroca. O Ricardão. Dá até medo, né? Ele até assustou aqui. Eu conheço o Ricardão pessoalmente. Ele tem 1,50 m. Parece que não oferece risco. Mas ele é uma pessoa muito... aliás, esse nome não é o nome dele. Mas ele é uma pessoa muito simpática. Manda abraço a todos e ao nosso convidado, Dr. José Ailton. A Michele, da Vila Dominguinho. Aquele caso de amor que nós começamos a relatar no começo do programa, que o marido ligou para a mulher, agora a mulher ligou para o marido. Nossa, que coisa bonita. Aí ela diz a declaração. Tem musiquinha de fundo aí, Carlos André? Tem coraçãozinho aí, Carlos André? Coloca o coraçãozinho aí. José Alves, eu amo muito você. Aí ela mandou um abraço a todos e ao nosso convidado, José Ailton. A Claudete. Olha lá o coração. Coração preto, Carlos André, põe aí. Eu tenho que me entortar toda aqui para conseguir ver o retorno. Leia de novo que ele vai pôr o coração. Vamos lá. Isso. Segura. José Alves, eu amo muito você, da sua Michele. Tá aqui, ó. Poxa, obrigado, Carlos André. A Claudete Mascaretti, do Jardim Serrano. Nasci em Santa Helena, meu pai trabalhou lá por anos, estou gostando muito do programa. Abraço a todos e ao Dr. José Ailton. O Zé Galindo, da Vila Garcia, ele questiona porque não possui mais radar em Votorantim e os motoristas estão abusando. E porque ainda não colocaram nenhum radar. Quero saber por que fizeram isso.
Zé Galindo, já faz alguns anos aí que diz que estão resolvendo, né? Mas tá difícil, né? É a Edith Silva, da Vila Nova, Votorantim. Abraço pessoal a novo todos. ligando, hein? É. Tem um pessoal aí que a gente... Mas olha só o que ela diz, para te contrariar. Abraço a todos e ao Dr. José Ailton. Não perca um programa. Ou seja, ela não é nova. Mas ela não liga sempre. Edith Silva. Nossa, você falou para te contrariar, eu falei besteira aqui. Não, para contrariar a sua observação. A Gislaine Mota, do Parque Bela Vista, que essa eu sei amiga, que não perde nenhum programa. Abraços ao José Ailton e para as pessoas que estão assistindo. Tá dado abraço aqui. O Eric Pedro, do Jardim Icatu. Abraço a todos e principalmente ao Dr. José Ailton. A Regiane Vargas Pedro, também do Jardim Icatu. É parente do outro ali. Abraço a todos e ao Dr. José Ailton. E, finalmente, por enquanto, o Jura da Vila Nova também não perde nenhum programa. Ele acha que Votorantim tem condições de eleger um deputado. Então, na opinião dele... Aliás, ali ligou já também, ali, ó. Hã? Aquele papel pequeno ali que foi passado. Ah, tá. E ele manda abraço a todos ao Dr. José Ailton. Bom, tá dado o recado aqui. Agora, acabou aqui. Miramontes ligou, tá com o papelzinho para você. Era aqui, Miramontes manda abraço ao Dr. José Ailton. Eu vi que você passou o papel, eu não vi o pequenininho aqui. Então, Miramontes é candidato a deputado aqui também em nossa cidade, né? Agora, em relação à cidade eleger um candidato, depende sempre da legenda do candidato e ao cargo que ele pretende ocupar, né? Eu imagino que um cargo a deputado federal, dependendo da legenda do candidato, é mais suado para conseguir só Votorantim eleger, né? Daí precisaria também de toda a região. Essa é a minha opinião. Não digo o que é importante e o que não é importante, mas... Sem dúvida nenhuma. O Miramontes é candidato, acredito que o Zé Jura trabalha com Miramontes. Conheça, que ele foi despachante, foi escrivão de polícia também. Então é uma pessoa aqui da nossa cidade que também estamos na torcida para que tudo dê certo, né? Chegou mais gente, a Maria Luísa, da Barra Funda. Abraço a todos, ao Dr. José Ailton, e ela concorda com o senhor. Segundo ela, é muito importante que nós possamos vote, né, em deputados da nossa região. E a Georgette Ramos, do Jardim Toledo, manda abraço a todos e também ao Dr. José Ailton. Muito bem. Luciana, você vai dobrando aí, eu vou finalizando aqui. Pessoal, a gente vai encerrar as ligações, são 25 para as 10 horas. Eu já abusei da bondade aqui do Zé Ailton, que eu falei para ele que era até as 9, né? Que a gente começou 8 horas, mas a conversa e o papo é tão gostoso que a gente nem sentiu. Você sentiu que demorou? Não, foi delicioso. Então tá bom. Então a gente vai aqui meio que caminhando para o final. Então estamos terminando aqui as ligações, tá bom? Mas na próxima semana a gente vai estar no horário habitual. O Zé Ailton passando esse período eleitoral aí, que está mais calmo, vai estar aqui com a gente para a gente conversar e falar de outros assuntos que hoje não foi possível, né? Mas não deixe de acompanhar a programação da TV Votorantim, por favor. Esse final de semana tem coisas aí bacanas acontecendo. Amanhã tem o César Silva, Nossa História, Nossa Gente, conversando com o Roberto Galli. O Roberto Galli, não o Roberto Galli ex-atleta, o Roberto Galli, que é um cinéfilo aqui da cidade de Votorantim, uma pessoa que tem uma loucura por cinema, né? E trabalha com cinema, trabalha lá no Shopping Sorocaba, no Shopping Panorâmico, e ele que vai estar amanhã com o César Silva. Zé Ailton, queria que você dissesse aí as considerações finais, né? E dizer para você que a TV Votorantim está sempre à disposição. Leva um abraço ao Dr. Vitor Lippe, que é uma pessoa que a gente tem aí um carinho, uma admiração a ele, a sua esposa, que também é uma criatura muito, muito amável, gentil, sempre nos recebe muito bem, né? E a Maria Lúcia, ela também tem até uma história política, a gente já esteve aí juntos em alguns momentos aí da vida política dela,
e é uma pessoa que tem contribuído com a cidade de Votorantim, independente de quem está no cargo de prefeito da cidade. A gente faz esse acompanhamento, a gente sabe disso, né? Então, leve a eles o nosso abraço. A cidade de Votorantim tem um respeito, reconhece a dedicação deles à nossa cidade, né? E desejamos que tudo corra conforme o esperado para essas duas pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que estão muito próximas da gente. E parabéns pelo trabalho e a confiança que eles depositaram em você, que não é também uma confiança gratuita, né? Você faz por merecer essa confiança, porque a sua função hoje na campanha é uma função aí de extrema importância, que é você que organiza, que coordena, principalmente a questão financeira, que se não tiver alguém ali que cuide de uma certa forma, até a própria campanha pode não dar tanto certo, né? Então tem que ter alguém ali que cuide de uma maneira responsável. Então, meu muito obrigado, meus parabéns e leve meu abraço para eles. Na verdade, eu que agradeço a gentileza de me receber aqui. E fica aqui o compromisso que eu voltarei aqui para falar de outros assuntos, bater o papo. Gostei demais da Luciana, do Kermes. Um compromisso também, uma vez eleito, trazer o Vitor aqui, para que o Vitor fale com o povo de Votorantim, tá? Diga quais são as suas expectativas, quais são os seus compromissos, né? Não é promessa, eu acho que candidato não deve fazer promessa, né? Foi seu tempo fazer promessa, hoje é compromisso com política pública de benefício. Também com relação à deputada Maria Lúcia, tá? Eu trazê-la aqui para que ela também possa agradecer todos os votos que com certeza ela terá aqui em Votorantim. O prefeito Irinaldo, a vereadora Fabíola estão fazendo um trabalho aqui em Votorantim, na região, importante, trabalho partidário, né, do PSDB, tá? Assim como outros partidos também estão correndo atrás dos eleitores. E eu concito as pessoas a refletirem aí e não deixarem de votar. Compareçam, né? Porque se não vota, depois não tem direito de reclamar da situação, né? Tem que votar, é um ato de cidadania, é um dever cívico comparecer no dia das eleições e colocar o voto e escolher o candidato. Tá? Escolha candidato da região, escolha candidato que vive aqui perto, que você esteja ao alcance da sua voz, do seu olhar, né? Que você possa falar com ele e dizer quais são as suas aspirações, quais são os seus desejos com relação ao benefício de todos. Tá? O Vitor, com certeza, mercê do trabalho que ele está fazendo, né? Está batalhando para que os votos cheguem na urna e ele seja eleito. E uma vez eleito, ele com certeza terá um olhar especial para a região metropolitana de Sorocaba, e Votorantim é uma das cidades mais importantes, juntamente com Sorocaba. Eu agradeço. Não deu tchau ainda, que nós vamos fazer o sorteio, você vai dar um tchauzinho já. Vamos rapidinho aqui? Eu queria dizer o seguinte, né? Eu estive aqui em Votorantim por 2, 3 anos, em 2001, 2002, montei um CFC aqui, um centro de formação, que hoje tem outra denominação. Então tem muitas pessoas de Votorantim que, quando foram se habilitar como motorista, tiveram aula comigo lá de aula de legislação de trânsito, né? Então foram 2 anos ou mais aí dando aula. Então tem muita gente de Votorantim aqui que teve contato com o professor de trânsito, José Ailton, que era rigoroso, que era exigente. Era aqui na rua, né? Aqui, ali não. Eu fui sua aluna. Então, foi minha aluna. Exigia. Eu estava tentando lembrar, agora ele... Então, eu estava achando, mas não é possível, né? Agora ele confirmou. Exigia bem, né? Porque a preocupação, eu acho que no trânsito, estou falando das capivaras aí do trânsito, né? Acho que as pessoas têm que se preparar, né? Porque trânsito e veículo é uma... defensiva, né? Isso. Lembro bem. Isso aí. Era no começo que eram obrigatórias as aulas teóricas, né? Hoje acho que é uma outra dinâmica. Não, né? obrigatória ainda. Mas acho que é uma outra dinâmica. Bom, não sei como que era. Eu sei que era uma semana intensiva lá de aula. Bom, vamos lá? O sorteio Sim. A gente mesmo vai fazer. Vamos fazer rapidinho. Espera aí que meu aqui. microfone está caindo aqui. Quais só são um os prêmios? Você vai falando, eu já vou sorteando. Só um instantinho que eu estou arrumando o microfone. Tá bom. Vamos sortear um par de convite para o cinema. Par de convite. Primeiro vai para Maria Rita de Campos do Dominguinhos. Agora, mais um par de convite para o cinema Cineplay Panorâmico Vai Shopping. para o Valdomiro Botazzoli.
Um par de convite. Mais um par de convite para o cinema. Ixi. Eunice Piatti. Outro par de convite para o cinema. São 10. São 5? São 10 pares que está aqui para 10 sortear. pares. São 10? Maria Aparecida. São 10 pares ou são 10 convites? 5 pares? 5 pares, não, que 5 senão... pares, 10 fica... convites. Que hoje a lista de prêmios veio tudo confusa. Então, Falta 5 pares mais um. sorteados. Não, já sorteou 5. Eu escrevi 4 aqui, eu sorteei 4. Então, mais um. Vamos lá. Júlia Pereira do Dominguinhos. Bom, então 5 pares de convites já sorteados. Agora vamos sortear um frango assado do Bar do Sidoca. Vamos lá. Tem mais coisa aqui ainda. Peguei aqui, vou voltar esses aqui. O Zé Galindo. Zé Galindo da Vila Garcia. Que deve ser o pai, então, do Diego Galindo, do Diogo provável. Galindo. A gente fica aqui deduzindo. Ganhou frango. Domingão, hein? Tem frango macarronado. Mas não é esse domingo, é o outro. Mais? Agora, uma dúzia de picolés da Nato Ice. Vai para Tatiane Simões. Agora, um guarda-chuva. Vamos lá. Irineu Laureano, do Serrano 2. Agora, um sorvete de 2 litros. Sorvete de 2 litros vai para Claudete Mascaretti, do Jardim Serrano também. E outro sorvete de 2 litros. Ah, não, tem mais um sorvete de 2 litros. Pega esse do chão aí, ó. Tem um no chão aí. Opa, vamos ver quem caiu no chão aqui, Esse que vai o levar velho sorvete. viu que caiu, olha. Marilene Miranda, da Barra Funda. Ganhou um sorvete. E agora uma lavagem de carro do Bob Esponja. Lá com o Fernando, né? Fernando? Acho que é. Maria Pedroso, da Vila Guilherme. Lavagem. Lá do Bandeira do Divino. Ganhou uma lavagem de carro do Bob Esponja. E olha que ela vai ser cliente assíduo aí, se ela levar o carro lá. O Wellington, tinha mais 2 pessoas que chegaram agora para mim, que é a Irene Botelho, da Vila Guilherme. Parabeniza o programa. E ela disse que ela ama o programa. E que está muito, muito bom hoje. Ganhou 2 convites para o cinema. Olha só. Manda abraço a todos e ao Dr. José Ailton. E a Olga do Santo Antônio disse que o canal não é 10, o canal é 1000. E ela quer que o Carlos André coloque um coração para ela na tela, porque ela é apaixonada pelo programa. Olha só. Manda abraço. Olha lá o Carlos André, como foi rápido. Pior que saiu do seu coração o coração. Oh, que bonito. Ela manda abraço a todos e ao convidado. Muito bem. Bom, gente, Zé Ailton, agora finalizando, agradecer muito sua presença mais uma vez. Dizer mais uma vez que nós estamos aqui à disposição. Leve nosso abraço ao Vitor Lipe, a Maria Lúcia, e estamos torcendo para que tudo aconteça da forma que estamos esperando, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, né, e espero que a população de Votorantim, de toda a região, compareça e ajude o Vitor e a Maria Lúcia nessa empreitada, né? E dizer que todo e qualquer cidadão deve se colocar à disposição da comunidade. E eu estou aqui me colocando à disposição. Quando precisar, é só avisar que eu não vou viajar e venho aqui rapidinho para a gente bater um papo sobre outros assuntos aí que eu possa contribuir com todos. Meus agradecimentos a vocês e a toda a população de Votorantim que está aqui ligada aqui na TV Votorantim. Obrigado. Luciana Lopes, muito obrigado por dividir a bancada aqui comigo. Parabéns pelo trabalho que fez no começo da semana, já começou a segunda-feira, já indo para São Paulo, passando o dia lá, e o resultado foi um excelente material, que é um arquivo também para a história da nossa cidade, que é o falecimento do senhor José Hermílio de Moraes. Muito obrigado. Na TV, né, a Érica editou a matéria para mim, e assim, a gente teve que resumir, né? Porque foram mais de 40 entrevistados por nós lá. Foram muitas autoridades, sim. Então a gente fez aí, pincelou, né, para representar aí todas as classes que estiveram lá. Foi um grande aprendizado, mais uma vez, que você me possibilitou isso, né? Que eu já trabalho com você desde 2006, faz as contas aí, dá uns 8 anos. 2005 já comecei a trabalhar, né? 9 anos já.
e sempre abrindo portas e me dando essas oportunidades que para mim só engrandece aí na minha carreira. Agradeço pela oportunidade aqui do Debate dos Fatos, pela Gazeta de Votorantim também, que é outra oportunidade que me deu, e ao Dr. José Ailton por ter vindo aqui, sempre muito simpático, né? Viajado, ter se disponibilizado a vir mesmo assim. Ficamos muito felizes com a sua presença e dizemos que as portas da Gazeta de Votorantim e da TV Votorantim estão sempre abertas para o senhor, ok? E agradeço também aos nossos telespectadores, a todo mundo do Canal 10 e da Gazeta de Votorantim que nos auxiliaram nesse programa hoje. E amanhã tem Gazeta de Votorantim, cedinho aí, todas as bancas da cidade, em torno de 12 bancas, todas as bancas recebem, todos os condomínios aqui da nossa cidade, aqueles condomínios ali na região do shopping, né, que começa ali no Iguatemi e vai até o último lá, que é aquele perto do Jataí já. Não, o mais famoso, Alphaville. Alphaville, me fugiu o nome. Alphaville 1, 2, 3. Todos os condomínios recebem a Gazeta de Votorantim. Amanhã tem um caderno especial que é a responsabilidade que temos que ter com um produto que não é um produto renovável, como por muito tempo se imaginou, que é a água. Então amanhã nós temos um especial, um caderno especial sobre a importância da água nas nossas vidas. A gente está acompanhando aí a vizinha cidade de Itu, que está passando por sérias dificuldades de água. Tem um pouquinho aí de gestão também, mas não vamos entrar nesse caso agora. Mas, para quem não sabe, a Águas de Votorantim, a empresa que administra Águas de Votorantim, que é Águas do Brasil, acabou de assumir também lá em Itu essa praça, né? Então, com a ineficiência da empresa que estava lá, a Águas de Votorantim assumiu lá em Itu. Vamos torcer, vamos rezar para que eles consigam sanar esse problema tão sério que é a falta de água. Aliás, tem famílias de Itu vindo buscar água aqui na Bica do Mendes. Você sabia disso? Tem famílias que vêm com os galões lá de Itu buscar água aqui. Então, nós tivemos a ideia, através da Catarina, que é a nossa gerente comercial, de fazer um caderno falando, mostrando a importância da água. Um outro especial do Jornal de Amanhã é os 100 anos da hidrelétrica de Votorantim. Aí eu falei certo? A usina, né? A usina de Itupararanga completou 100 anos esse ano. Era uma data que estava passando meio despercebida. A Luciana Lopes descobriu que estava fazendo 100 anos e também se empenharam e tem um material especial sobre os 100 anos da usina. E, obviamente, o falecimento do Antônio Hermílio de Moraes, que também tem um vasto material. O César Silva fez um trabalho muito bom de quando o Antônio Hermílio de Moraes recebeu o título de cidadão votorantinense. Então, tudo isso vai estar amanhã na Gazeta de Votorantim. E, além de tudo isso, você ainda recebe o encarte da Pevo, né? O jornal da Pevo vai estar junto com a Gazeta de Votorantim. Então, fique atento, vá logo, vá cedo, porque o jornal acaba se esgotando lá por volta de 11 horas da manhã, né? Já é de praxe. Enquanto a gente não tiver os apoios que a gente gostaria de ter, a gente vai ficar nos 7.000 exemplares, mas quem sabe até dezembro a gente já está com 10.000 exemplares e daí a gente dá uma aliviada nesse pessoal que acaba ficando sem o jornal, tá bom? Mas podem ter certeza, o jornal está muito bonito, é uma equipe que se dedica, é a Luciana Lopes, é o Eduardo, é os diagramadores, 2 diagramadores. Então o jornal vale muito a pena, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Luciana, mais uma vez. Obrigado, Carlos André. Obrigado, Wendel. Obrigado a Tayane. A Tayane, que estava no telefone. Amanhã a irmã dela casa aqui em Votorantim. Ela mora em Sorocaba. A irmã mora aqui em Votorantim. Aliás, o noivo da irmã mora aqui em Votorantim e vai casar amanhã aqui em Votorantim. Então hoje ela já fica por aqui. Parabéns. Ah lá, que belezinha. Amanhã tem festa. Amanhã tem bolinho. Então, amanhã bacana, tem bem casado. Parabéns o Wendel aí, que está super ligeiro, super esperto. O Carlos André, muito obrigado também. Fiquem todos com Deus. Aproveite aquilo que é de melhor, que é de mais sagrado. E a gente falou aqui, né? A gente sempre fala, mas hoje a gente falou de uma forma especial. E quem tocou no assunto foi o José Ailton. Aproveite muito, mas bastante, aquilo que é maravilhoso, que é a sua família. Tá bom? E a gente volta na próxima sexta-feira.
Com certeza.